Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. É com muita alegria que eu trago esta partida para vocês. Uma partida que você realmente vai gostar, onde o jogador de brancas vai sacrificar quase todas as peças para dar o seu mate. Uma partida muito interessante e emocionante. Fique comigo até o final. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe essa partida com seus amigos e comente depois o que você achou. Você pode achar estranho, né, que o jogador de brancas está jogando com uma peça a menos. Está vendo um cavalo a menos? O David Janowski era um jogador muito forte do início do século XX. E quando naquela época o jogador era muito forte, jogava com um jogador um pouco mais fraco, naquela época se fazia isso, jogava com uma peça a menos, né? E o que hoje é semelhante a você jogar com relógios com tempos diferentes, né? O jogador mais forte joga com menos tempo e o jogador mais fraco com mais tempo no relógio, né? E vamos ver comigo essa partida? O Janowski ganhou vários torneios importantes na Europa no início do século XX, tá? Era um jogador fortíssimo, tendo ganho até vários embates contra o Alekhine, né? Foi um jogador muito forte realmente. E ele começa com E4, favorito de Bob Fischer. O jogador de preta jogou E5. NN, quando aparece NN a gente não sabe, é um jogador anônimo, tá? Aí ele jogou F4, que é o famoso gambito do rei. E o jogador de pretas aceitou. Aí o cavalo foi para F3. Vocês sabem que tem que botar o cavalo aqui para evitar que a dama venha aqui e dê cheque, né? Aí G5, jogada mais, jogada mesmo nessa posição. Bispo C4, G4, atacando o cavalo. O Janowski não tira o cavalo, ele faz um roque. A ideia é, quando o peão tomar, você toma de dama, você fica com o controle da coluna F, tomando de dama. Aí as pretas jogam dama F6, para combater esse controle e proteger o peão, né? E5. Está dando um peão, mas a ideia aqui por trás desse lance é abrir essa coluna E, né? E é o que acontece. O jogador de pretas toma e o jogador de brancas jogou D3. Ele não pode jogar agora a torre aqui, né? Porque perderia, né, o jogo na hora, né? Então tem que proteger a torre primeiro. Então ele avançou o peão. Bispo H6, mais um reforço, porque ele sabe que a dama vai ter que sair daí, né? Bispo D2, agora a torre já está protegida, né? Agora não pode mais ficar dando aqui, né? Tem que tentar tirar ela daí. Ou proteger o rei, como foi feito aqui, né? Se colocasse a torre aqui, perdia a dama, né? Então ele protegeu o rei com o cavalo E7. Bispo C3, o Janowski cutuca a dama e ao mesmo tempo ataca a torre. Dama vai para C5, dá cheque. O rei sai para H1. E agora o jogador de pretas aproveita, né, e dá o roque. Ele pode dar o roque porque o rei não passa por casa dominada. Se você está com dúvidas de como dar o roque, eu tenho um vídeo no canal. Vou colocar no card e na descrição do vídeo, tá? As regras mais complexas do xadrez. Entre elas está o roque, tá? Então, como o rei não está passando uma casa dominada pelo adversário, você pode fazer o roque. Torre de A vai para E1. Mantendo a torre aqui, né, controlando aqui também, né, e a outra torre aqui, na outra coluna aberta. D5, cutucando o bispo. Dama H5. O jogador de preta joga F6. Torre. Toma E7. Sacrifício de torre, hein? Começou os sacrifícios. E aí, o jogador de pretas vai lá e tomou a torre, né? E as brancas aproveitam e dão um cheque de bispo. Tiraram o rei, porque assim, dessa forma, protege o bispo também, né? Torre 1, cutucando a dama. E olha só, hein? Este rei aqui tá na primeira fila, perigosamente colocado, hein? Preste atenção no que vai acontecer agora. Dama C5. Torre E5. Dando a torre novamente para abrir essa diagonal, hein? Só que o jogador de pretas faz o seguinte: dama F2. E agora? As pretas têm mate em 1. Então o Janowski agora começa a fazer seu malabarismo, né? Por isso que essa partida entrou para a história do xadrez. Como eu falei para vocês.
Ele, ao invés de fazer alguma coisa, trazer a dama aqui para trás novamente, para não deixar a dama entrar aqui, não. Ele fez o seguinte: torre G5 cheque. Esse peão não pode tomar a torre, né? Porque está cravado, mas o bispo pode. Então é mais um sacrifício de torre. É a segunda torre que o Janowski dá, né? De sacrifício. E agora? Dama. Toma G5, sacrifício de dama. Veja bem, agora, se a dama vier para cá, é mate. Então as brancas estão fazendo o possível e o impossível. E agora, o rei foi para H8, não tomando a dama. Aí a dama foi lá e tomou. Não podia ter tomado a dama porque o peão está cravado, né? Não tinha jeito mesmo. Aí o rei foi para H8. A única saída. Dama toma. Torre retoma. E agora vem o checkmate. Bispo toma a torre em F6. Que jogo, né, pessoal? Vocês já viram um jogo assim, tão mirabolante? Em que as pretas tinham todas as vantagens de peças e tudo. E as brancas dão mate com 2 bispos. Sensacional, não? Espero que você tenha gostado dessa partida. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!